Eu nunca fui o preferido. E não tô falando por drama, não. Desde pequeno eu sempre percebi. Ela ganhava tudo. O melhor presente, a atenção, o carinho. E eu ficava com o resto. Mas eu aprendi a engolir isso calado. Afinal, eram meus pais, né? Eu amava eles. E acreditava que no fundo me amavam também. Quando meu pai ficou doente, fui eu quem ficou ao lado dele no hospital. Eu que levava comida, que limpava vômito, que ouvia ele chorar de dor. Minha irmã só aparecia no fim de semana, maquiada, com um sorriso falso e um "Oi, pai, tudo bem?" Meu pai sempre foi reservado, nunca falou muito sobre dinheiro, herança, nada disso. Mas um mês antes dele morrer, ele me chamou no quarto e disse: "Tá tudo resolvido. Não se preocupe, fiz o certo." Aquilo ficou na minha cabeça. Fiz o certo. O que ele quis dizer com isso? Quando ele morreu, o velório foi um filme repetido. Ela chorando alto para todo mundo ver. Eu segurando as pontas. Mas o que eu não esperava era o que viria depois. Minha mãe me chamou e disse: "Olha, o seu pai deixou tudo para sua irmã. Ele confiava nela para cuidar de tudo." Na hora, minha cabeça girou. Como assim? Era isso que ele quis dizer com "fiz o certo"? Entregar tudo para ela, mas tinha algo errado, muito errado. E eu ia descobrir. De como assim tudo para ela? Eu perguntei, tentando não gritar. Minha mãe continuou tomando café como se estivesse comentando a previsão do tempo. Seu pai deixou assim. Você sabe que ela sempre foi mais organizada. Vai cuidar melhor das coisas. Meu sangue ferveu. Eu cuidei dele, mãe. Eu fiquei no hospital com ele. Onde ela estava quando ele gritava de dor à noite? Onde ela estava quando ele pedia para alguém segurar a mão dele? Minha mãe me olhou como quem olha para um estranho. Não precisa fazer drama. Foi uma escolha dele. Aceite com maturidade. Mas eu conhecia meu pai. Ele era justo, às vezes até demais. Ele nunca teria feito isso comigo. Nunca. No mesmo dia, fui atrás da minha irmã. Bati na porta do apartamento dela com tanta raiva que meus nós dos dedos ficaram vermelhos. Ela abriu sorrindo. Aquela cara falsa de quem já sabia o motivo da visita. "Vim te parabenizar", eu disse. "Pelo prêmio, pela herança, por enganar. Todo mundo." Ela deu uma risadinha cínica. Eu só fui mais esperta. E mais próxima do papai no final. "Você se afastou." Ele viu isso. Mentira. Ele me disse que estava tudo certo, que tinha feito o certo. E isso, irmãzinha, não é o certo. O sorriso dela sumiu por 2 segundos. Só 2. Mas foi o bastante. Ali, eu soube. Ela estava escondendo alguma coisa. E naquele momento eu decidi. Se tem algo sendo escondido, eu vou descobrir. Nem que eu tenha que virar essa família de cabeça para baixo. No dia seguinte, acordei com uma ideia fixa na cabeça. Se meu pai realmente deixou tudo para ela, onde estava o documento? Procurei o advogado da família, um senhor chamado Renato, que sempre cuidou dos nossos papéis desde que eu era criança. "Renato, você tem cópia do testamento do meu pai?" Perguntei direto. Ele franziu a testa. "Ué, sua mãe me disse que resolveram tudo por outro advogado. Me dispensaram logo depois da internação do seu pai." Aquilo acendeu um alerta. Por que alguém trocaria o advogado de confiança da família bem na hora de fazer o testamento? "Você chegou a ver algum testamento antes de ser dispensado?" Perguntei. Ele hesitou por um segundo. "Seu pai me entregou um documento, sim. Disse para guardar e formalizar quando ele falecesse. Mas depois sua mãe veio aqui, pediu a cópia. Disse que queria agilizar as coisas." "E você entregou?" "Ela era a esposa dele, filho. Tinha autoridade. Achei que estava tudo certo. Naquele momento eu soube. Aquilo foi apagado da história. Fui até a casa da minha mãe, esperei ela sair. Eu ainda tinha a chave. Antiga. Entrei no escritório do meu pai. Estava tudo limpo. Arrumado demais. Mas tinha um armário antigo, com a tranca emperrada. Tentei forçar, não abria. Usei um empurrão com o ombro e ele cedeu com um estalo. E ali, entre pastas velhas, contas pagas e fotos antigas, estava o envelope. Papel amarelado, com o nome dele na capa. Testamento.
Manoel Bernardes. Abri com as mãos tremendo. E a primeira linha me fez parar de respirar. Divido meus bens igualmente entre meus 2 filhos, Júlia e Rafael. Meu nome estava ali. Ele não me esqueceu. Ele fez o certo. Agora era guerra. No mesmo dia, com o testamento verdadeiro nas mãos, eu fui até minha mãe. Ela estava sentada no sofá, assistindo novela como se nada tivesse acontecido. A gente precisa conversar, eu disse, segurando o envelope. Ela nem se virou. Não tenho tempo para brigas, Rafael. Já falei que foi decisão do seu pai. Decisão do meu pai? Joguei o envelope no colo dela. Então me explica isso aqui. Ela congelou. Pegou o papel com mãos trêmulas. Leu 1, 2, 3 vezes. A cor do rosto dela começou a sumir. Onde você encontrou isso? Sussurrou. Onde meu pai confiava que ninguém mexeria. Mas ele errou. Você mexeu. E você mentiu pra mim, mãe. Você me roubou. Ela se levantou devagar, tentando manter a pose. Rafael, eu fiz isso pra proteger você. Você sempre foi impulsivo, instável. Achei melhor deixar tudo com sua irmã. Ela ia cuidar de você se fosse preciso. Cuidar de mim? Eu ri sem humor. Ela ia vender tudo e me deixar na rua, isso sim. Você sabe disso. Ela ficou em silêncio. Então, num tom baixo, confessou. Seu pai assinou esse testamento num dia de fraqueza. Depois mudou de ideia. Disse que queria refazer tudo, mas morreu antes. Eu só completei o que ele queria fazer. Não, mãe. Você completou o que você queria fazer. Ela ficou olhando para o chão. E eu sabia. Ela não sentia culpa. Ela só sentia medo de perder tudo, agora que eu tinha assim, ó. Verdade. Levantei e disse. Não se preocupe. Eu não vou brigar. Eu vou resolver isso da maneira certa, na justiça. Enquanto eu saía da casa, ouvi ela sussurrar. Você vai destruir essa família. E eu pensei. Essa família já estava destruída. No dia em que minha própria mãe decidiu me apagar da história. No dia seguinte, entrei no fórum com o testamento nas mãos e o coração disparado. Não era só um papel. Era a prova de que eu não estava louco. De que eu não era invisível. De que meu pai realmente se importava comigo. Entreguei tudo ao meu advogado, que ficou pálido quando leu as cláusulas. Rafael, isso aqui muda tudo. Se autenticarmos esse documento e provarmos que houve omissão ou fraude, sua irmã e sua mãe vão ter que devolver cada centavo. Então vamos até o fim, respondi, mesmo que custe o pouco que me resta. O processo começou, e com ele, as máscaras começaram a cair. No início, minha irmã agiu como se não fosse nada. Foi debochada na audiência preliminar. Sorriu como quem já venceu. Mas bastou o juiz bater o olho na assinatura do cartório, uma que não batia com os registros oficiais, para ela começar a suar. A perícia confirmou. O documento apresentado por minha mãe como testamento oficial não era válido. A assinatura do meu pai tinha sido copiada digitalmente de outro documento. A partir dali, foi só queda livre. A notícia vazou. Primeiro em grupos da família. Depois, num blog da cidade que adorava uma fofoca. Logo as pessoas começaram a comentar na rua. Você viu? A dona Regina falsificou o testamento. A filha dela se fez de santa, mas era no golpe. Minha mãe sumiu da igreja. Minha irmã apagou as redes sociais. E eu não sentia prazer com aquilo. Sentia um vazio estranho. Como se tivesse vencido, mas perdido ao mesmo tempo. Porque no fundo tudo que eu queria era um abraço, uma validação, me desculpa por te deixar de lado. Mas tudo o que restava agora era um pedaço de papel e a certeza de que eu fui o único da família que teve coragem de honrar a verdade. A justiça me deu razão. O testamento verdadeiro foi reconhecido. Minha parte na herança foi restituída. Tudo que era meu voltou. Mas a que custo? Minha mãe nunca mais me procurou. Na última audiência, ela nem me olhou nos olhos. Saiu, de cabeça baixa, segurando o braço da minha irmã, como se eu fosse um estranho. Como se eu nunca tivesse sido filho. Minha irmã perdeu o apartamento que já estava no nome dela. Teve que devolver parte do dinheiro que gastou. Disse que eu arruinei a vida dela. Mas ela nunca mencionou o que fez comigo. Hoje eu moro na antiga casa dos meus pais, sozinho.
O mesmo lugar onde cresci me sentindo o filho reserva. O cheiro ainda é o mesmo. O relógio da cozinha ainda marca errado. A gaveta do canto ainda emperra quando você tenta abrir. Só que agora tudo isso é meu. E nada disso tem valor. Ganhei a guerra, mas perdi minha família. Perdi a ilusão de que algum dia seria visto. Como igual, às vezes eu sento no quintal, olho pro céu e me pergunto: será que meu pai teria feito algo diferente? Se soubesse o que viria depois? Ou talvez ele soubesse. E por isso me disse aquela frase: fiz o certo. A verdade? Nem sempre o certo traz paz. Às vezes, ele só revela o quão errado tudo sempre foi.